Olá, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Fátima e esse é o canal Zara Mística. E a gente vai ver hoje, né, o que o oráculo quer falar com você. Então, vamos deixar a mesa aberta, né? E aqui ele vai falar sobre mudanças, né? Algo que precisa estar transformando. Essa é uma tiragem mais terapêutica para quem gosta, está aqui. A primeira opção é o quartzo de cristal e a segunda opção o quartzo rosa. Vamos ver com qual você mais se identifica, lembrando sempre, gente, que são tiragens gerais, adaptem aí ao contexto de vocês. Como forma de gratidão, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, faça um comentário, se quiser, deixam aí temas, né, que é sempre bem-vindos, e me siga nas redes sociais, @zaramística, em todas as redes sociais, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que o oráculo precisa falar com você, né? Precisa, né? Às vezes tem alguma mudança, alguma transformação e a gente vai ver aqui com o Osho, tá certo? Vamos lá, para quem se sintonizou no quartzo de cristal, vamos ver com o Osho qual é a sua energia. Eu quero saber o que você precisa saber nesse momento, quais as mudanças estão para chegar. Vamos lá. Vamos ver como está a sua energia. Tá bem. Vamos lá. Ótimo. Vamos ver aqui qual é a sua energia. Eu vejo uma energia legal de aventura, de curiosidade, de ousadia, de disposição para explorar aí o desconhecido com o coração aberto, que é isso que essa carta representa, né? Então eu vejo que você tá com essa confiança, né? Em encantamento, né? Algo novo que está se abrindo aí para a tua vida. Então essa energia é boa. Se você manter essa energia, eu tenho certeza aí que há muitas portas para você, né? Porque essa carta ela vem nos falar disso, né? De desbravar, de se aventurar, né? E encarar cada experiência aí como um aprendizado para vocês, né? Então isso é bom, isso é ótimo. Eu tô tomando um café aqui, gente, porque hoje eu não tive muita pausa, então vamos lá. E aqui, o que o oráculo vem falar para vocês, né? Vem falar sobre uma nova visão, né? Uma nova visão das coisas acontecendo. Você talvez mais participativo em algumas situações, mais participativo. Desculpa, gente, eu tô com bastante. Então fala de um renascer, né? Existe aqui escolhas também, né? A paixão, algo renascendo na tua vida, tá? E você tá tendo a oportunidade, né, de enxergar a vida em todas as dimensões, né? Então a gente pode falar de uma paixão vindo por aí e as coisas, né? E né, participando um da vida do outro, um da vida da outra e assim vai. Então existe, né? é, Quando você se abre para o Supremo imediatamente, né? Ele se derrama dentro de você. Então por isso que eu vejo que você transcende, né, em algumas situações, né? Bom, e aqui a gente vai falar muito da abundância, né? E aqui a gente tem que ter um alerta aí, algum puxão de orelha, talvez, para você que vai viver, né?
toda essa vida legal, né, que tem para acontecer na tua vida, o que que a gente vem falar? Talvez você está num momento da tua vida e o oráculo de hoje vem falando para você, às vezes, um sofrimento, né? Fala da dor, né? Que vem para uma grande transformação. Então, tem algo em você para que você se sinta realmente abundante, realmente aí, de uma forma legal com você, né? Talvez não esteja se sentindo assim. Talvez é por isso que o baralho, né, o oráculo vem para falar sobre isso, né? Por que você não está se sentindo abundante, né, com a tua vida? Ah, porque se você está nesse prisma novo, nessa energia nova, o que que ainda te falta, né? Então, talvez aqui, às vezes, algo ainda te aprisiona, né? E a gente pode falar naquele momento, né? É o gato, viu, gente? Naquele momento que a gente às vezes precisa sentir a dor para ela sumir da vida da gente, né? Então aqui fala muito, né? Tem algo para te ensinar, alguma coisa que pode estar acontecendo na vida que está vindo para te ensinar, né? Para que você sinta essa dor, né? Para você se tornar mais consciente de algumas coisas, tá? Então, talvez aqui vem falar o seguinte: olha, você só vai sentir abundante a hora que você chegar naquele ponto que você deixa doer para não sentir nunca mais, né? Porque a gente fala assim, aqui você pode ter esse bloqueio emocional de não sentir abundante em algumas situações, pode te levar a um sofrimento, né? Então, o oráculo vem falando isso, né? Então, algumas coisas do passado, né? Talvez você relembre o passado nesse momento como coisa, como eu vou te falar, nossa, mas eu era tão feliz, eu era tão pleno, tão plena. E por que agora você não é mais? Você hoje está sentindo melhor, você está querendo se aventurar mais, você está nessa curiosidade de viver uma vida plena, né? De novo. Então não volte ao passado, né? Naquela situação que talvez machucou, que doeu, né? Ou aqui fala, né? Ou você sinta de uma vez para que isso saia da tua vida, né? Então, aqui fala de tem uma grande tendência de você, às vezes, tentar fechar seu coração para algo maior que venha. E por isso que você está tentando né, tendo uma nova visão do que a sua vida, né, te trouxe até agora. E talvez seja isso, né? É, não- tentando evitar um sofrimento, às vezes você está tentando evitar um sofrimento. E sabe como eu vejo muito essa parte aqui? É aquela coisa, quando chega alguma coisa muito grande na tua vida, você pode estar naquele momento que você fala assim, gente, talvez isso não é para mim. Então tem que tomar um certo cuidado com crenças limitantes, com emoções que sabotam, né? Para que você não sofra, não fica sofrendo com aquilo. Ó, o que você viveu, abra-se para o novo, né? Tem uma nova visão, né? Se aventure, às vezes você está com medo aqui nesse momento de se entregar, de ter uma, às vezes até falando sobre relacionamentos, ter uma outra pessoa e, e falar, não, eu vou sofrer tudo de novo, né? Então existe essa coisa. Então, aqui é um chamado, né, para você se permitir sentir, chorar a dor, né, para limpar essa cicatriz, né? Aquelas emoções guardadas. Às vezes você tem muitas emoções guardadas, então aqui pede muito para essa liberação é, disso, né? Para você não se tornar, talvez você ache que você se tornou uma pessoa fria, uma pessoa, né? Que porque você tem que se conectar com outras pessoas,
né? Não deixe que o passado te impeça, né? Dessas amarguras ficarem ainda remoendo no teu coração, tá? E aqui vai falar muito sobre o patamar que você chega, se você conseguir deixar tudo isso fluir na tua vida, eu vejo um patamar muito bonito, né, na tua vida, nessa questão dessa sensação de estar deslocado às vezes de algum ambiente, né? Tipo, aqui pode falar muito. Sabe o que eu vejo muito aqui nesse jogo? Eu vejo, num contexto geral, eu vejo você querendo se aventurar numa nova paixão e às vezes com medo, né, de sofrer novamente, de ter uma crença de aquilo ali não é para mim. E aí você fica nessa moral, nesse controle, né? Tipo, às vezes pode ser pessoas mais novas, né? Ou né, de uma algo diferente, né? Então você entra nessa certa moralidade. E aqui tá falando para você que muitas vezes você pode se sentir perdido. É normal, né? Mas não é para buscar pertencimento, porque você é livre, entendeu? Então abra essa visão que você tá nesse momento, porque aqui fala muito, né? Talvez você fale assim, não, eu não me encaixo nessa situação, mas por que que você não se encaixa, né? Então essa moralidade toda acaba complicando de você deixar que outras pessoas entrem na tua vida, né? Você não é mais frio, você não tem que ficar remoendo e sentir um bloqueio emocional muito grande. Você tem que ser, né? Como fala assim, você está em busca de se aventurar, ou você está com medo, né? Então, esse jogo vem falar muito sobre isso, né? É, você está passando por uma fase de transição e de autodescoberta, porque aí você chega realmente aí na harmonia, né, de tudo que você deseja, né? Talvez no passado você não foi a escolha de alguém e tá tudo bem, né? E é que nem o jogo vem falando, né? De sentir realmente essa dor toda que tem que ser sentida para deixar o novo entrar, porque aqui fala muito do novo, de deixar, né? Talvez por que você não está deixando essa pessoa entrar na tua vida? Porque ela é mais nova, porque ela tem uma religião diferente, ou porque você está nesse contexto da moralidade, entende? Então, o que tem que se fazer? Né? Deixar as coisas fluírem, né? Deixar essas coisas você se libertar, você está preso a um contexto que talvez não é seu. Então é realmente um momento de descoberta, né? Um momento de você realmente se descobrir, sair desse enclausuramento que você mesmo se pôs, porque se você prestar atenção, aqui fala para você, né? Vai, né? Tá tudo aberto. Você não precisa estar preso em alguma situação, entende? Então fala que você coloca algumas restrições, né? Muito rígidas e padrões impostos até perante a sociedade, talvez o medo do julgamento das pessoas, né? E, e te limita. Quer dizer, você não está preso, a hora que você sair disso, que você se libertar, talvez de uma vergonha, do medo do julgamento, ou de padrões rígidos, realmente você vive o que você tem para viver, que é a harmonia, entende? Então, às vezes você está nessa autocobrança, às vezes você, aqui nesse jogo, vai falar muito dessa coisa, né? Talvez você não está deixando, você precisa criar uma nova visão para você deixar que as pessoas e relacionamentos participem da tua vida, né? Esteja coligado na sua vida, sem deixar, né, que esse bloqueio emocional
te leve a ficar preso numa situação que é interno, é de você, entendeu? Então fala muito dessa autocobrança excessiva mesmo, né? Do que o outro vai falar, do que o outro vai dizer, e não é legal, né? Você tem que seguir teu coração. Aqui fala, segue teu coração. Tem que abrir esse portão, tem que abrir esse portão. Entende? Então aqui fala muito dessa libertação necessária, né, para viver sua vida sem medo, porque aí você entra, né, no contexto de estar pleno, porque você vai entrar num estado de pleno com tudo que acontece ao seu redor, né? E aqui fala essa harmonia, fala de você estar com o coração em paz, cheio de amor, né? A conexão com o coração, uma alegria que você vai ver indescritível, que você não está deixando por conta do medo do julgamento. Então, é necessário você olhar para dentro, né? Disso e sentir realmente toda essa dor, todo esse bloqueio emocional, deixar realmente as lágrimas caírem para secar todo esse gelo e deixar que as coisas entrem e parar realmente aqui, na verdade, de medo, de vergonha, de o que os outros vão pensar, o que eles vão dizer, não interessa. É você que tem que arrumar, porque tem coisas para acontecer na tua vida incríveis, tá? E a alegria aqui está dentro de você. Aqui eu vejo muito, que nem eu falo nesse contexto, que algo aconteceu em alguma relação para você ter esse bloqueio emocional, que você está limpando, mas que você consegue limpar, né? A partir do momento que você tenha realmente essa visão de que você é pleno, né? Que você não precisa da opinião alheia, você precisa sentir sua dor, né? Que você precisa colocar ali sua dor, todo aquele sofrimento e colocar para fora para que elimine, para que acabe, né? Então cuidado com essa baixa vibração, né? Cuidado com essa coisa de não sentir abundância em tudo que está acontecendo na tua vida, tá? Foi que Osho falou para você, né? Esse oráculo esplêndido e maravilhoso, que muitas alegrias estão para acontecer na tua vida, tá? Liberte, que na hora que você se libertar, você vai ver a grande abundância que tem para você viver, tá bom? Bom, eu amei essa tiragem. E agora, logicamente, vamos para quem se sintonizou na número 2. Vamos ver o que Roxo revela para você. Tem uma revelação aqui importante para você. E ótimo, né, gente? Eu sou apaixonada nessas tiragens. Eu gosto muito mais, porque às vezes abre uma chave na nossa mente, realmente, de que coisas precisam mudar. Por que eu tô assim? Por que eu tô com medo? E aí? E se esse medo não existisse, como que eu ia viver? Não é? Como que ia acontecer se eu não tivesse esse medo? Né? Essa dor, ou esse bloqueio, tudo. Eu acho assim magnífico. Magnífico essa situação que Osho nos coloca, às vezes, porque eu acho que todo terapeuta devia ter esse oráculo, porque é incrível. Vamos lá. Vamos ver para quem está na número 2, no quartzo rosa, vamos ver sua energia. Além da ilusão, vamos lá. Ter consciência. Olha, tá vendo? Tem puxão de orelha aqui também. Vamos lá. Vamos falar da sua energia nesse momento. Então, aqui vai falar muito o quê? Que precisa olhar mais para fora, né? Então, fala de... aqui fala de uma energia da procura do que é real, né? Mas antes, você precisa olhar para dentro de você.
Então, talvez você tá nessa energia é, de ser prisioneiro, às vezes, né, de algumas ilusões, né, nossos velhos hábitos, dos nossos velhos padrões. Então, cuidado, né? É preciso transcender, é preciso olhar além, né? Então, fala além da ilusão, né? Parar de viver aí do que os outros talvez nos colocam, né? De alguma forma. Bom, aqui vai falar muito sobre ouvir a voz interior. E aí, você já parou para ouvir a sua voz interior? Né? Há momentos em que nossa vida, né, vai ter um chamado e a gente não está prestando atenção, né? Então, aqui ela fala, ouve lá o teu silêncio, né? O que o teu silêncio, o que a tua consciência quer te falar? Porque fala muito daqui dos insights que você tem quando você acessa a sua consciência, quando você fica em silêncio. Aqui é a prática de meditação muito forte na tua vida, precisa, né? E talvez você, quando você entra nessa parte de meditar, de levar a tua consciência para algo, você consegue aí, né, uma força criativa gigante, né? Inclusive insights, porque é isso que está para acontecer na tua vida, que faz parte do divino, né? Tudo que você faz com amor, com alegria, você se torna mais divino. E você faz isso quando? Quando você ouve o teu silêncio, quando você ouve a tua voz interior e quando você ouve a tua consciência, quando você expande a tua consciência, os insights vêm, as ideias vêm, e você provavelmente está nessa situação, né? Eu quero viver além do mais, né? Eu quero novos projetos aqui, tem fala de novos projetos, que você vai se encontrar, né? Porque você, quando você acessa realmente os teus sonhos, o teu silêncio, que você medita, que você faz lá aí o seu caderno, o seu, né, a gratidão, você consegue todos os dias ter um insight novo, uma criatividade nova para falar, né? Para ter o caminhar, para ter os caminhos abertos, né? Então, você é criativo, né? E você é uma pessoa que quando acessa realmente a tua consciência, você tende a brilhar, né? Porque você ame, né? Tudo que você faz, né? Então, aqui fala muito dessa coisa, né? Se você não está nesse caminho ainda de se conectar com a tua voz interior, com o teu silêncio, fazer meditação, acessar a tua consciência plena, quando se você começa a agir dessa maneira para criar aí, né, muitas coisas na tua vida, a manifestação pura, né? Que a gente fala que a criatividade também é uma manifestação, né? Por quê? Porque fala que nesse momento, né, de até desafios, alguma coisa está adiando na tua vida, né? O que você busca, talvez aqui uma decisão que você não toma, né? E talvez você não está tomando por um certo adiamento, né, de que hoje você já podia estar vivendo a vida dos teus sonhos e você fica adiando, adiando, adiando. Por quê? Porque vem um insight, vem uma ideia nova, você é uma pessoa criativa, você acessa muito isso e você fica ali. E aí, será? Né? E aí você fica adiando essa situação, entende? Então, o que que fala muito aqui? Fala assim, aqui fala da entrega absoluta, né? Que você precisa entregar, né, para o seu momento presente, sem deixar que o passado tome conta de você, né? Então fala muito daqui para fala que você precisa viver plenamente
e se dedicar por inteiro em algumas situações que está acontecendo na tua vida, sem distrações, porque aqui fala o quê? Fala eu vou falar, porque é o puxão de orelha, né? Fala da procrastinação, do adiamento de fazer algumas coisas, né? Que talvez você fique adiando, 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 e aí você não entra naquela coisa plena que você precisa, né? Que você quer, né? Então, vai falar muito sobre isso, nessa questão aí, é, que a totalidade fala, né? Dessa coisa que você precisa realmente aí colocar espaço, né? Não, não tem agora o momento de duvidar de alguma coisa, né? É de duvidar. Então, é uma carta que ensina, né? Isso. Vamos viver plenamente, né? E aqui fala realmente para você nessa questão do adiamento, que por que você está adiando, né? Aqui fala de indecisões, né? Que às vezes você deixa para o outro dia para fazer, você não toma uma decisão. Então, vai falar muito sobre isso, né? Às vezes, deixar os pensamentos de incompletude e limitação. Você está vendo que talvez você não tenha aqui nesse momento a totalidade toda, por quê? Porque você adia, né? Indecisão está impedindo de você agir no agora, porque a totalidade fala do agora. É agora que você tem que agir. Começa agora, né? A preguiça, essa carta da preguiça, ela vem falar muito daquela situação onde você acha que já conquistou tudo e tá tudo bem, tá tudo certo. E não tá, porque você tá num adiamento, você já podia estar vivendo exatamente tudo o que você quer, porque você consegue, você vê o tanto que você consegue atingir a tua consciência, né, o teu silêncio, a tua voz interior para ter insights, para criar novos projetos, e talvez você fique adiando de viver tudo isso que você precisa viver, que é a totalidade, né? Então, aqui você, cuidado, né, com essa limitação, porque você pode chegar nessa parte, né, é, de, de se limitar a algo, né? E aí, o que você vai fazer, né? Porque aqui fala que se você continuar adiando algumas coisas, é, tem um alerta, porque você pode ficar acomodado, né? Achando que já conquistou tudo e que não precisa fazer mais nada. E não é isso, né? E talvez você está se iludindo, sim, às vezes, né? De achar que já chegou onde queria, que talvez não precisa fazer mais nada. Então, acesse a sua consciência de novo, né? Porque aqui fala, né? Dos insights que você deixa para trás, né? Ao tempo todo está acontecendo ideias e você está deixando ficar paradas ali, tá adiando coisas na tua vida. Então, você tem que prestar muita atenção nisso, tá? Bom, o que a gente vai falar aqui sobre ah, todas as possibilidades, né, de sentir pleno em algumas situações. Desculpa, gente, desculpa. De verdade, desculpa. Bom, aqui vai falar assim, olha, se você deixar algumas coisas que te sabotam para trás, qual que é a sua tendência aqui? Fala muito do compartilhar. Talvez aqui esse empoderamento todo que você tem, essa vontade, né, de compartilhar e lembrando sempre que você tem aqui fala muito que todo momento realmente a tua consciência está te dando insights. Então você tem muito a compartilhar com o mundo, né? Talvez aqui pode falar muito dessa coisa, porque o que a gente manifesta na vida da gente? Quando a gente de alguma forma a gente ajuda o outro. E o ajudar que eu falo aqui é o ajudar na questão até de conselhos, de palavras, né? Então isso também pode aí ajudar uma pessoa.
né? Ajudar alguém. Então, aqui fala muito que nós somos o reflexo do mundo, né? Então, fala que você vai sentir aí um convite, né, para expandir a sua visão, entender, né, que suas ações, a sua energia impacta o mundo ao seu redor. Olha que incrível isso, né? E aqui está te dando um monte de possibilidades, né? Muito fortes para a tua vida, né? Que a partir do momento que você começa a compartilhar tudo que você está tendo de ideias, né? Você consegue aí um campo de possibilidades gigante na tua vida, entende? Então, aqui fala muito dessa coisa, né? Você vai chegar num ponto em que um monte de possibilidades vai ao teu encontro, né? Vai ser lhe oferecido, né? Por entrar em sintonia com você. Por isso que a gente fala assim, às vezes você está tendo ideias que você precisa compartilhar e você está procrastinando em algumas situações, adiando para fazer alguma coisa na tua vida e você perde, né? De colocar todos ao seu redor de uma maneira feliz, né? Lembrando que nós somos o mundo, é uma carta que fala do todo, né? Que nós somos um todo, né? Nós somos um. Então fala que aqui enche-se de possibilidades para você, né? Para você não se contentar com pouco, porque você é plena, então você não tem que se contentar com pouco. E aproveite esse voo, né? Aproveite os insights que você tem, a criatividade que você tem, às vezes novos projetos, parar de viver no que é que fala além da ilusão, né? Então vai falar muito sobre isso. Não tá bom ainda, né? Porque cuidado com os adiamentos, cuidado com a procrastinação, para você não achar, não, agora, porque você pode entrar nesse momento de achar que aquilo ali, já tá bom, não precisa de mais. Não, você pode muito mais. Aqui tem um mundo de possibilidades, como vem o baralho falando, se abrindo para você a partir desse momento que você para, né? ah, de achar, de se acomodar a um certo lugar, né? Então fala e você compartilhando realmente o seu conhecimento, o seu produto, o seu projeto para todos ao teu redor. Então é incrível o que fala nesse jogo. Às vezes aqui pode não ter falado, não fala de relacionamentos, mas fala de uma coisa muito num contexto da nossa voz interior, das meditações, das práticas que a gente faz diariamente, né, da manifestação consciente, da expansão realmente da consciência, trazendo aí toda hora ideias para você, insights para você, e você adiando de começar, porque você já podia estar vivendo uma vida super mega colorida e não tá bom ainda, né? Porque, desculpa, você vai chegar no momento que você vai falar, olha, tá bom, não precisa de mais. E é nesse momento que fala, não, você tem que compartilhar isso com o mundo. Você não pode deixar para você. Você não pode deixar para você, você tem que compartilhar com todos ao seu redor, né? E como a gente faz isso em qualquer produto, em qualquer trabalho que a gente está, e a gente tem que estar agregando um ao outro. Então, e a partir desse momento é que se abre um mundo de possibilidades para você. Então, preste muita atenção nisso, tá? Esse jogo fala de muito, né? Que a partir do momento que você expandir a tua consciência e caminhar, né? Você vai entrar realmente aqui na totalidade que você precisa e, logicamente, sair dessa coisa, né? Dessa energia que vai além da ilusão, né? Do que é real, do que é pé no chão. Então, aqui vai falar muito sobre isso.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu amo, né? Eu não posso nem falar, então para mim isso aqui é tudo muito, muito inteiro. Então, para mim, eu achei maravilhoso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, né? E aí, curte o canal, deixa um like de vocês. Se vocês gostam de mais leituras como essa, deixa no comentário, tá? Interage aí comigo e um grande beijo para vocês. Até amanhã e tchau.